Então, aqui nessa tabela, eu desejo inserir uma nova coluna que me diga a localização de cada uma dessas florestas, tá? Então, sempre quando eu vou inserir uma coluna nova na minha tabela, eu tenho que verificar em que local eu estou posicionada com o mouse, conforme eu tinha comentado na videoaula anterior, tá? E aonde eu vou encontrar as ferramentas para efetuar operações com linhas e colunas na tabela? Aqui na guia Layout, tá? Então, eu vou me posicionar nessa guia aqui. E um pouquinho mais para a esquerda, eu posso perceber que tem um grupo que se chama Linhas e Colunas. Dentro desse grupo é que eu vou encontrar todas as operações para trabalhar com linhas e colunas, tá? Então, vejo que eu quero inserir uma coluna que fique entre o nome e a extensão, tá? Então, eu quero que ela fique nessa posição. Como que eu faço? Notem, o meu cursor está posicionado na última coluna da tabela. Então, eu quero inserir uma nova coluna à esquerda dessa minha posição, certo? Bacana. Então, é só vir aqui e selecionar a opção referente a isso. Então, vejo, inserir à esquerda, tá? Se nós formos olhar o desenho do ícone, eu vou aproximar um pouquinho aqui o zoom. Vejo que pelo desenho do ícone fica bem claro também, né, que o elemento, ou melhor, a coluna que vai ser inserida vai ser à esquerda da onde eu estiver posicionada. Assim como eu percebo que aqui, ó, eu vou inserir uma linha abaixo, tá? Aqui nesse eu vou inserir uma coluna à direita e aqui eu vou inserir uma linha acima. Então, é só se orientar pelo desenho do ícone que nós não vamos nos perder, tá? Deixa eu diminuir o zoom novamente. Então, estou posicionada aqui, quero inserir à esquerda, é só clicar neste íconezinho. E está pronta a minha nova coluna. Eu vou colocar o título dessa coluna de localização. E aqui eu vou colocar a localização de cada uma das florestas, tá? Então, nesse caso, a floresta amazônica fica no Brasil. A floresta tropical do Congo fica na África. E a floresta tropical da Ásia fica na Ásia. Mais precisamente na Indonésia, como dizia ali na nossa pesquisa, tá? Então, sempre quando eu quiser inserir uma coluna, tá? Eu posso recorrer a esses recursos que eu tenho aqui, tá? E sempre com relação à posição do meu mouse. Vamos supor, se eu quisesse inserir uma nova coluna logo depois do campo sequência. Então, eu vou clicar aqui nessa coluna em qualquer uma das células, tá? E vou olhar qual a opção que vai me atender. Então, eu quero aqui inserir uma coluna à direita. Ficaria assim, tá? Se eu estiver posicionada aqui e clicar em inserir à esquerda, ele vai inserir uma nova coluna à esquerda, tá? Da mesma forma, funciona com relação às linhas. Então, vejo se eu estou posicionada nesta linha aqui, que é a terceira linha da minha tabela. E vamos dizer que eu gostaria de inserir uma linha acima. Então, eu vou utilizar esta opção aqui, inserir acima. Se, ao contrário, eu quisesse inserir uma linha abaixo desta, e eu utilizar esta opção, inserir abaixo, tá? Então, está aqui, certo? Também aqui nesse grupo, nós temos essa opção de excluir. Essa opção de excluir serve para excluir linhas e colunas, ou ainda a tabela inteira, se eu desejar. Então, note que é o seguinte, a exclusão também vai ser sempre com relação à posição que eu estiver com o mouse, tá? Então, eu estou posicionada nesta linha aqui, onde eu tenho essas informações. Se eu clicar aqui em excluir e selecionar aqui excluir linhas, ele vai excluir exatamente essa linha onde eu tinha as informações, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Eu vou desfazer esse último comando, tá? Então, eu sempre tenho que verificar onde estou posicionada. Então, eu quero
excluir essa linha em branco, então vem aqui, excluir linha, tá? Quero excluir essa outra, então clico aqui, excluir linha. Estou posicionada aqui nessa coluna, quero excluir essa coluna, então excluir coluna, tá? Vou excluir essa aqui também, então excluir colunas, ok? Bom, todas essas operações que eu faço de inserir linhas e colunas e excluir linhas e colunas, eu também posso fazer clicando com o botão direito do mouse. Então, eu estou posicionada nessa coluna e acionei o botão direito do mouse, ele abriu o meu menu de opções. E vejo que uma das opções é o inserir, tá? E aqui, quando a gente vem com o mouse aqui em cima, a gente verifica que nós temos as mesmas opções que nós vimos ali antes, tá? Eu posso inserir coluna à esquerda, à direita, acima, abaixo. Com relação a quê? Com relação à posição que eu estou com o mouse, certo? Uma outra opção que eu tenho para inserir linhas ou colunas de uma forma bem rápida e que está disponível pelo menos desde a versão 7 do Word, tá? É vir aqui bem na borda, por exemplo, eu quero inserir uma coluna entre o nome e localização. Então, eu venho com o mouse passeando pela borda, tá, da tabela, e note quando eu me aproximo da borda da coluna, ele forma um botãozinho de mais. Ao clicar nesse botãozinho, ele vai inserir uma coluna exatamente naquele local, tá? Então, novamente, é só vir bem na bordinha de uma coluna para outra e ele vai formar o botãozinho e eu posso inserir, então, uma coluna nova nesse local, tá? Da mesma forma, eu posso inserir linhas novas com essa mesma operação. Então, é só vir na borda da linha, ele vai formar um mais, eu clico e ele vai inserir uma linha nova naquela posição também, ok? Antes também eu tinha comentado sobre o botão direito do mouse. Para fazer exclusões de linhas e colunas também eu posso acionar o botão direito do mouse, sempre lembrando que é importante o posicionamento, né, onde eu estou com o meu mouse, tá? Então, vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar aqui em excluir células. Ele vai abrir essa janela aqui para mim e vai perguntar, no caso, se eu quero deslocar as células para a esquerda ou ainda para cima. Não é o caso, tá? O que que é isso? Bom, se eu usar uma dessas duas opções, ele vai excluir somente esta célula que eu tenho aqui. E aí vai deslocar o resto do conteúdo da tabela ou para a esquerda ou para cima, tá? Não é isso que a gente deseja. Na verdade, eu quero excluir a linha inteira. Então, só marcar aqui e clicar em OK, tá? Outro detalhe também, né, quando eu aciono o botão direito do mouse, então vamos supor, me posicionei aqui nessa coluna e vou clicar com o botão direito. Notem que, além das opções do menu que ele me apresenta, né, que são as opções do menu rápido, eu tenho algumas outras aqui em cima. O que que é isso? Bom, isso aqui na verdade funciona como se fosse um atalho, tá? Então, é para facilitar, para eu não ter que estar procurando por aqui. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em excluir, e o que que eu quero excluir agora? Eu quero excluir a coluna, então, basta clicar aqui e ele excluiu aquela coluna adicional, certo?